Você sabia que o nosso organismo é capaz de se corrigir sozinho, sem nenhuma interferência? Hoje a gente vai falar a respeito dos processos de autocorreção e autocura. Eu sou a Carolina Sete, fisioterapeuta, e esse é o quarto vídeo da série que te dá 7 motivos para você conhecer a drenagem funcional. De acordo com a nova medicina germânica, nós passamos por situações de estresse e essas situações desencadeiam mudanças orgânicas no nosso corpo. Essas mudanças seriam necessárias para nos colocar em condições de resolver esse conflito. Vou dar um exemplo. A gente tem uma glândula que é responsável por acelerar ou desacelerar o funcionamento do nosso corpo. E essa glândula é a tireoide. O meu cérebro vai se ativar enviando mensagens para minha glândula tireoide trabalhar mais para que eu possa dar conta de produzir maior sustento para minha família. Esse processo foi descoberto por um médico chamado Dr. Hammer. Ele postulou as 5 leis biológicas. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada, põe aí no Google que você vai ler muito a respeito dessas histórias. Ele postula que cada sensação emocional desencadeia alterações em glândulas específicas e, dependendo de onde esse tecido se originou, ele pode aumentar a quantidade de células ou diminuir a quantidade de células. Para o Dr. Hammer, esse tipo de aumento na atividade é apenas uma condição passageira e a partir do momento que eu resolver esse conflito, essa glândula vai se colocar num processo muito importante, que é retroceder toda essa expansão de tecido que foi necessária para tentar resolver esse conflito. A partir do momento que eu resolvi o problema, que eu sei que eu vou dar conta de sustentar minha família, o conflito biológico está resolvido. O meu organismo não vai mais gastar energia para manter aquele tecido hipertrofiado. Ou o meu organismo vai encistar esse tecido, vai formar um cisto naquela região, ou ele pode resolver essa massa de conflito através de um processo chamado necrose caseosa, que é feito por micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras que se encontram dentro do nosso sistema e que vão nos ajudar retirando essa massa de conflito. Porém, dentro desse processo podem ocorrer sintomas como dores, como febre, como expansão da região. E geralmente é nessa fase que a gente vai buscar a ajuda de um médico convencional. Para a medicina convencional, se a gente chegar na fase em que houve o encistamento, a gente vai observar um nódulo de tireoide e isso vai ser tratado como um tumor benigno. Na fase em que está ocorrendo a necrose caseosa, quando for feita a biópsia dessa região, o que vai ser encontrado são células destruídas, anormais, e isso vai ser considerado um tumor maligno. O Dr. Hammer e seus discípulos conseguiram correções muito importantes, inclusive com resoluções de câncer. Bem polêmico e bem interessante. O que nós podemos aplicar na nossa vida a respeito dessa técnica é ter fé na vida e acreditar que tudo vai dar certo. Tentar não nos abalarmos tanto e não ficarmos nos preocupando tanto com a resolução das coisas. Uma outra dica é que para que esse processo de resolução se inicie, a gente precisa sair do ciclo de estresse e precisa relaxar profundamente. Essa fase geralmente acontece quando a gente se afasta do problema. E isso pode acontecer quando a gente sai de férias, ou quando a gente faz uma viagem, ou quando a gente vai fazer um tratamento que nos leva a relaxamentos muito profundos. E é por isso que às vezes, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente fica pior nos dias seguintes. Quando você sair de férias e voltar com sintomas, cuida dos sintomas. Se tiver febre, cuida da febre. Se tiver dor, cuida da dor. E observe o que vai acontecer. Alimente-se bem, descanse, beba muita água. Ajude o seu organismo a se recuperar. Aguarde para ver o que acontece. Se isso não passar, procure um médico. Mas provavelmente isso que a gente enxerga como doença é, na verdade, a resolução e a reparação do nosso corpo. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. O nosso corpo é capaz de se corrigir e de se autocurar. Ele só não vai fazer isso se nós o impedirmos ou não dermos condições para que ele consiga fazer. Procure se exercitar de forma leve, comer alimentos naturais e pegar leve com a vida. Porque de acordo com a nova medicina germânica, todas as doenças vêm do nosso emocional. Então esse é o meu recado de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.